Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a empresa que eu gosto demais no longo prazo. Apresentou um crescimento gigante nos últimos anos, é uma das maiores empresas do mundo e vou querer apresentar um pouquinho mais para vocês, principalmente com olhar de longo prazo. Então aproveita e já se inscreve aqui embaixo no canal, não se esquece de deixar o like e também ativar o sininho, que isso é super importante para a gente conseguir chegar a mais pessoas. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a Google, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. Os fundadores da Google afirmam frequentemente que a empresa não leva a sério nada além da pesquisa. Eles construíram uma empresa em torno de uma ideia de que o trabalho deve ser muito desafiador e o desafio deve ser algo que impacta as pessoas e também divertido. E é muito por causa disso que a gente sabe que a cultura do Google ela é muito diferente das outras companhias. Então, com base nisso, eu vou apresentar para vocês algumas datas importantíssimas na história da Google que vão trazer algum sentido do porquê que a companhia está super bem posicionada hoje e também alguns pontos importantes no longo prazo para ela. Em 1995, os fundadores da Google, Sergey Brin e Larry Page, se encontram na Universidade de Stanford. Já em 1997, Backrub, o mecanismo precursor do Google, foi fundado por eles. Em 1988, o Google é incorporado ao seu primeiro escritório na Califórnia e, em 1999, o Google consegue seu primeiro cliente. Muito provavelmente, se você está vendo esse vídeo, com certeza você fez uma pesquisa no Google hoje ou na última semana. E provavelmente a sua pesquisa deve ser uma das 150 milhões de pesquisas diárias que o Google realiza. Então agora que eu já contei um pouquinho mais da história do Google, vamos trazer um pouco dos números atuais da companhia e verificar se faz sentido ou não para o longo prazo. A gente pode ver que a companhia ela tem um market cap, ou seja, um valor de mercado de 1,2 trilhão de dólares. A companhia também opera hoje a um múltiplo de preço-lucro de 35,4, além do yield dela ser zerado, ou seja, a GOOG e a GOOGL, elas não pagam nenhum dividendo, principalmente porque a Google é uma empresa de tecnologia, de crescimento, todo o lucro, todo o caixa, ele é reinvestido na própria operação. E um pouco do que eu trago aqui para vocês é um gráfico da comparação da operação do Google, da ação do Google nos últimos 5 anos versus o S&P 500 e o índice Nasdaq. A gente pode ver que o Google, que está na linha azul, ele performou historicamente muito melhor do que esses índices. Principalmente pelo fato que a gente teve um grande avanço agora na parte de tecnologia nos últimos meses, e essas são ações que viraram as queridinhas do mercado, mas em grande parte o holder ele não olha nessa questão de curto prazo, mas sim a gente vê a empresa, como é que vai estar a Google daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, principalmente se a gente quer fazer parte dessa companhia, desse ativo, ao longo dos próximos desafios que ela tem, e que são vários, que eu vou entrar no decorrer do vídeo explicando um pouquinho mais para vocês. E uma dúvida que várias pessoas têm é como a Google ganha dinheiro. Então vou mostrar para vocês aqui 3 pontos super importantes e como que ela faz dinheiro para rentabilizar a sua operação. Número 1 de objetivo é fornecer anúncios no momento exatamente certo que a pessoa está em operação na internet. Ou seja, anúncios relevantes no momento certo. A segunda é fornecer às pessoas informações comerciais úteis. A gente tem muita informação hoje em que a gente recebe e ela não é útil de várias maneiras offline. E um dos objetivos do Google, de uma maneira online, é de fornecer algo útil que a gente realmente está procurando, que a gente realmente necessita, independentemente do dispositivo, se é um celular, se é um tablet, se é um computador que a gente está usando. E um grande diferencial da companhia é que ela oferece aos anunciantes, que as pessoas que pagam esses anúncios, ferramentas para eles verificarem se está dando certo esse anúncio, essa propaganda, e que ajuda muito a atribuir e avaliar melhor como é que está sendo essa operação junto ao Google. E além dessa forma de ganhar dinheiro, uma das coisas que eu mais gosto no Google é que se chama Other Bets. Basicamente são outras apostas que o Google está fazendo para conseguir trazer mais fontes de receita que não sejam basicamente os anúncios ou no Google, ou no YouTube, ou em algum outro site. Então esse é um ponto que eu gosto bastante da companhia e que ao olhar os resultados é algo que me salta aos olhos e que eu acredito que tem muito valor para a gente extrair nos próximos anos. E esses negócios incluem vários negócios emergentes em outros estados, além de Ásia e também em outros locais da Europa e da Oceania.
Em relação às outras apostas e também um pouquinho mais da tendência dos negócios, deixa eu trazer para vocês aqui alguns dados importantes e que vão trazer um driver bacana para o futuro da companhia. O primeiro deles são as tendências do negócio. Então a gente pode ver 3 tendências importantes, que é o comportamento dos usuários e a publicidade continua mudando online conforme a economia digital evolui. Então a gente tem um comportamento em constante mudança e que o Google ele tem um database, um background, uma fonte de informação importantíssima e sai na frente de vários outros concorrentes para eles conseguirem montar uma estratégia cada vez mais eficiente para a operação. Também os usuários estão cada vez mais usando diversos dispositivos e modalidades para acessar produtos e serviços, e também as receitas de publicidade elas vêm cada vez mais de novos formatos. Então a gente vê receita de publicidade ou no anúncio no próprio Google, ou no anúncio no YouTube, ou um Google Ads dentro de um site. Então a gente vê várias formas que o Google consegue rentabilizar a sua operação. E à medida que a publicidade online evolui, o Google continua a expandir as ofertas de produtos, o que pode afetar a monetização. Então a gente pode ver um grande investimento em tecnologia, em novas formas, em research, para verificar como é que o Google se posiciona cada vez melhor conforme esse mundo online vai mudando e o Google vai se adaptando às estruturas de cada operação. Agora que eu trouxe um pouco mais das outras apostas do Google e também das tendências de negócios, vamos entrar um pouquinho mais nos resultados para vocês entenderem um pouquinho mais de como funciona a operação e o tamanho que ela se tornou ao longo dos últimos anos. A primeira delas é a receita de 161,9 bilhões de dólares em 2019 e um crescimento médio de receita de 18% ano a ano, o que é algo surreal para uma empresa que já é gigante no mercado e que também já traz um histórico muito grande de crescimento já há vários anos. Então eu trago para vocês aqui um pouco do gráfico da receita, em que a gente vê esse aumento gigante nos últimos anos, em que o Google quase que dobrou o seu tamanho nos últimos 4 anos. Então isso é algo que só demonstra a capacidade de crescimento e como a companhia já chegou numa maturidade incrível, sendo uma das maiores companhias do mundo. Algo que eu gosto de trazer bastante aqui nas receitas é que ano após ano a receita de outras apostas, que é o que eu falei no início do vídeo, em que são novos negócios do Google, vem crescendo perto de 11% todos os anos e que fechou no ano de 2019 perto de 660 milhões de dólares com esse crescimento de 11%. Então é algo super pequeno dentro da operação do Google, mas que ano após ano vem trazendo bons resultados e algo importantíssimo para trazer novas fontes de receita para a empresa. Um outro gráfico que eu gosto bastante de trazer para vocês aqui é a abertura dessa receita. Dos 161 bilhões de dólares que eu trouxe aqui para vocês, a gente vê que grande parte é vinculada ao Google Search ainda, que é 98 bilhões de dólares. Então a gente tem um pouco do YouTube Ads também, que ano após ano vem crescendo. Então a gente vê que é um mercado que dobrou desde 2019. Então é um mercado que ele pulou de 8,15 bi de dólar para 15,1 bi de dólar. Então a gente vê que o YouTube está cada dia crescendo mais, a gente vê novos entrantes, novas pessoas, e a gente vê que esse formato de vídeo só tende a aumentar nos próximos anos. É uma tendência o YouTube conseguir trazer novas fontes de receita. E um ponto de extremo cuidado aqui é que a gente está vendo vários concorrentes entrando também nesse formato de vídeo. A gente já tem aqui um vídeo do Spotify, e eu comento nesse vídeo do Spotify que ele também tende a entrar, já entrou na parte de podcast e também tende a entrar em formato de vídeo para competir com o Google nos próximos anos. A gente vê também uma abertura de Google Cloud, Google Order de receitas, e também nas Other Bets que eu falei que tá em 659 milhões de dólares. Em relação à política de dividendos, como eu já trouxe aqui para vocês, o Google ele nunca pagou dividendos ao longo da operação. Isso mesmo para mim, que tem um olhar extremamente longo prazo, não é algo que me incomoda, principalmente porque o retorno dos investimentos na operação do Google, ele tem um histórico muito maior do que o histórico de retorno na bolsa. Então é algo que para mim faz total sentido o Google investir na operação, e eu não quero esse dinheiro, eu não quero esses dividendos no meu caixa para investir ou no próprio Google ou em outras companhias, principalmente porque o retorno sobre investimento dentro da operação do Google é maior do que eu tenho hoje nas minhas operações de mercado. Então é algo que para mim faz total sentido o Google não pagar dividendos, e eu realmente não espero que ele pague nos próximos 5 anos, principalmente porque a gente está vendo vários desafios agora e um crescimento constante da companhia.
Agora, pessoal, vou apresentar para vocês um pouquinho dos prós e dos contras em relação a esse ativo e para a gente fazer uma análise de todos esses pontos para verificar que cada um, como é que se sente confortável em relação aos prós da Google e também aos contras, que são vários que existem nesse mercado super competitivo. O primeiro contra que eu trago aqui para vocês é que a Amazon ela está atacando o Google em todos os sentidos, principalmente na parte de pesquisa de voz. A Amazon também está aprendendo bastante nos últimos anos sobre publicidade digital, que é um mercado que o Google praticamente navegou sozinho nos últimos 3, 4 anos. Então essa é uma tendência que a Amazon está crescendo, principalmente porque cada vez mais a plataforma da Amazon está ficando mais completa, com mais anúncios lá dentro e também os gastos de marketing tendem a ir migrando conforme o engajamento online for indo entre os dois sites. Outro ponto é que na nuvem a Amazon Web Services é a líder de mercado. E nesse quesito, a Google Cloud, que é a empresa da Google que trabalha nesse setor, ela é a terceira de mercado, perdendo também para os serviços em nuvem da Microsoft. Eu tenho esses três papéis, Google, Amazon e Microsoft. Então, de uma certa forma, como vocês já devem saber, eu sou um entusiasta de tecnologia, gosto bastante desses papéis. Sei que eles estão bem esticados agora para a entrada. Eu já fiz entrada principalmente em Amazon há alguns anos e entrei recentemente em Microsoft e Google. Um outro ponto também negativo e que a gente vê uma concorrência muito forte é que a Amazon, assim como inúmeros outros concorrentes, estão gastando cada vez mais em pesquisa para inteligência artificial, que é um dos campos em que a Google, em tese, domina e tem muitos profissionais em cima disso. Mas a gente vê que a concorrência está muito forte em relação a serviços, computação em nuvem e também inteligência artificial. Mas um dos maiores problemas que a Google tem é a parte de regulamentação. E são duas questões importantes que a Google tem que resolver nos próximos anos. A participação no mercado móvel e também a participação no mercado publicitário. Principalmente porque a Google paga quantias enormes à Apple para ser o mecanismo padrão de busca. E um ponto importante é que o Google até hoje não conseguiu emplacar um telefone que consiga competir com a Apple e com o iPhone. Então é um ponto de extremo cuidado que a companhia não conseguiu se provar competitiva e eficiente nesse produto e nesse mercado. Ao mesmo tempo, a Google domina o processo de busca. E isso é algo que os órgãos regulamentadores não veem com muito bons olhos, principalmente por esse domínio, esse monopólio, e que a Google pode ter alguns problemas de regulamentação para resolver nos próximos anos. Então, o Google ele não parece tão sobrevalorizado, principalmente negociando uma relação de 30 vezes preço-lucro. A gente vê os concorrentes negociando a patamares muito superiores que esse, mas ao mesmo tempo a gente também não vê um catalisador de compra no curto prazo para esse ativo. A gente não vê uma empresa que vai dobrar de tamanho, a gente não vê uma empresa que ela já conseguiu ser muito madura nas partes de receita onde ela domina. Então a gente vê algumas outras apostas importantes para a companhia, mas na abertura de receita que eu trouxe anteriormente no vídeo, isso é algo muito pequeno ainda no share de receita. Agora, pessoal, vou trazer para vocês a parte do lado positivo. Falei do lado negativo dos contras, mas vamos entrar agora nos prós, até para a gente comparar um pouco desses pontos. O primeiro dele é que é inegável que a Google tem uma liderança de mercado incontestável nesse setor. É nessa parte de mecanismo de busca e de mercado publicitário. Então é uma marca extremamente conhecida, uma das marcas mais valiosas do mundo e com certeza tem um ativo super valioso embaixo, trazendo esse background, trazendo esse histórico para as futuras operações. E não tem nenhuma empresa no mundo que está posicionada da maneira que a Google está nesse mercado. O Google se consolidou como a maior plataforma de busca no mundo. Hoje, para vocês terem uma ideia, ela controla mais de 88% do mercado de buscas nos Estados Unidos e 92% do mercado de buscas global. Esse é um lado super positivo, esse tamanho, esse domínio que a Google tem, mas um ponto de cuidado é também que esse mercado ele parece estar se estabilizando. Então a gente não vê grandes drivers de crescimento para esse mercado de busca nos próximos anos. E também um pró que eu gosto bastante é o trabalho muito forte que a companhia está fazendo de diversificação de receita para a maturidade da operação. Então a gente vê investimento desde inteligência artificial, investimento muito forte no YouTube, investimento muito forte em carros autônomos. Então tem uma série de pontos que a companhia vem trabalhando e que muito provável que vão trazer resultados aliados à vaca leiteira, basicamente, que é a Google, de trazer resultados ano após ano em crescimento.
Então esse é um dos grandes prós que eu trago aqui para vocês, para a gente fazer essa comparação. Então pessoal, trouxe para vocês aqui um pouquinho mais da análise do Google. Essa é uma ação que eu tenho lá nos Estados Unidos, é uma posição relevante da minha carteira, principalmente porque eu gosto de setor de tecnologia. Para mim mesmo que tenha grandes variações no curto prazo, é algo que eu enxergo e eu quero estar junto da companhia nos próximos anos. A companhia hoje está operando a patamares esticados de operação, eu sei disso, eu fiz algumas entradas anteriormente, hoje eu não estou entrando mais, mas é um ativo que faz parte da diversificação da minha carteira. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se te ajudou, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Também deixa o like e ativa o sininho, que isso é super importante para receber o conteúdo em primeira mão. Eu vou indo por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.